7 dias, a ordem foi dada, marchar em silêncio, com a fé na jornada. O povo de Deus, em frente a Jericó, uma fortaleza, um nó. As muralhas tão altas, tocando o céu, guardando a promessa sob um véu. Mas a voz do Senhor ecoou mais forte: não temam a sorte, eu sou o seu norte. E as muralhas vão cair pelo poder da tua voz, o som das trombetas libertando a nós. Não há fortaleza que possa parar aquele que crê e começa a louvar. Pelo toque da fé, o chão vai tremer e as muralhas vão cair para o mundo ver. 6 dias de volta, sem nada a dizer, apenas marchando pra obedecer. O inimigo zombava do alto do muro. Vejam seu Deus num ritual obscuro. Mal sabiam eles que em cada passo a fé construía um novo espaço. E no 7º dia a ordem mudou. Gritem bem alto, o líder bradou. E as muralhas vão cair pelo poder da tua voz, o som das trombetas libertando a nós. Não há fortaleza que possa parar aquele que crê e começa a louvar. Pelo toque da fé, o chão vai tremer e as muralhas vão cair para o mundo ver. Talvez hoje existam muralhas em mim, o medo, a dúvida, a dor que não tem fim. Mas como em Jericó eu vou marchar, com louvor e fé eu vou gritar, pois a mesma promessa vive em meu ser. O teu poder é o mesmo, faz o impossível acontecer. Sim, as muralhas vão cair pelo poder da tua voz, o som das trombetas libertando a nós. Não há fortaleza que possa parar aquele que crê e começa a louvar. Pelo toque da fé, o chão vai tremer e as muralhas vão cair para o mundo ver. Vão cair, vão cair. Pelo poder de Deus vão cair. Sim, as muralhas vão cair pelo poder da tua voz, o som das trombetas libertando a nós. Não há fortaleza que possa parar aquele que crê e começa a louvar. Pelo toque da fé, o chão vai tremer e as muralhas vão cair para o mundo ver. Vão cair pelo mundo ver. Vão cair. Graça e paz, queridos! Mais uma vez aqui juntinho com vocês, eu, pastora Raquel Daro, tô junto com a Ritinha, a Sandrinha, representando essa igreja linda, igreja evangélica, Subimos com Jesus, que desde 1966 está divulgando a salvação e dando continuidade ao Ministério Clauiquel. E queridos, ainda vivendo o clima dos grandes acontecimentos, onde Deus demonstrou mais uma vez a misericórdia, a grandeza dele através de cultos maravilhosos, entre eles o culto de comemoração dos 59 anos do Ministério Subimos com Jesus. E queridos, lá no vídeo não faz jus a tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor fez lá no dia que nós comemoramos, né, os 59 anos. E muitas coisas desde então têm acontecido na vida de muitas pessoas.
e a gente está em batalha, a gente está em luta, mas com aquela palavra da promessa de Deus, assim como o Bispo Nilton falou naquela noite, a igreja, quando caiu em cima da igreja, toda aquela construção e estava destruída, e ele estava emocionado de ver a igreja reconstruída. Ele estava ali maravilhado, ele falava, assim vai ser a vida de vocês. Quando pensar que está no chão, que está tudo destruído, vai estar tudo reconstruído. Então, se você está passando por uma situação muito difícil agora, não deixe o seu coração endurecido, magoado, enfraquecido com Deus. É hora de você se agarrar mais ao Senhor, porque quanto mais a gente passa dificuldades, mais a gente tem que se agarrar ao Todo-Poderoso. E hoje é um dia especial, porque você está vivo, você está aí do outro lado, respirando, ainda com a chance de mudar muitas coisas. Não importa a situação, importa que você tem um Deus que está acima de toda e qualquer situação da tua vida. Ao mesmo tempo que eu recebo notícias difíceis, eu recebo notícias de milagres também. E esse é Deus que muda a situação. Horas a gente está lá em cima, horas a gente está lá embaixo, mas em todo o tempo sobre os cuidados do Senhor. E você aí do outro lado, continua fiel e firme na presença de Deus, comemorando ainda as grandezas que o Senhor fez no dia que nós comemoramos os 59 anos do Ministério Subimos com Jesus. Ainda estou bem extasiada ainda de tudo que aconteceu, as multiplicações, as bênçãos, a multidão que estava lá, os milagres que foram ocorrendo, as decisões para o reino de Deus que houve lá naquele momento. E, gente, esse é o poder de Deus. Por que você acha que o poder de Deus é somente para um dia? O poder de Deus é para toda a nossa história e toda a nossa vida. E não há vitória se você não passar por lutas, não há vitória se você não passar por dificuldades. Então, se você está nesse momento passando algo muito difícil, eu declaro, coloca na mão do Senhor, porque Ele é o único que pode nos ajudar, o único que pode solucionar, o único que pode nos manter em pé. Então vamos continuar no mesmo fervor. Ah, pastora, aconteceram tantas coisas e vão acontecer muito mais. Tem muitas coisas para vir aí na nossa história, na nossa vida. Essa é a vida. Mas nós temos um Deus que nos ampara, um Deus que nos sustenta, um Deus que nos fortalece. E esse é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Espera um pouquinho aí. Tem alguém falando mais do que eu ali do outro lado. Que o Senhor seja sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, sobre a nossa história em nome de Jesus Cristo. E eu não tô aqui sozinha, eu tô aqui com a minha tia, a Ritinha, tô aqui com a Sandrinha, e eu vou deixar agora elas darem continuidade a mais um pouquinho desse momento especial entre nós e Deus. Vai lá, Ritinha! Boa tarde a todos os irmãos e participantes desta live, que o Senhor Deus esteja reinando no coração de cada um, né? Vamos louvar a Ele cada instante, nosso Deus, porque Ele merece todo louvor, toda honra e toda glória, por tudo que Ele tem feito. Estamos aqui, vamos dando continuidade nessa live, que o Senhor preparou esse momento para que nós possamos agradecer a Ele pelo que Ele fez esses dias na nossa vida, por esse ano que Ele nos deu de vitória, mesmo em meio às situações, às dificuldades, o Senhor tem resgatado, restaurado a nossa vida com força, né? Trazendo alegria ao nosso coração, aquela fé que faz sustentar na hora da dificuldade, para enfrentarmos as lutas, dificuldades, e vivemos na fé com Jesus, né? E temos vitória. Então a Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração, porque Ele é merecedor. Né, Sandrinha? Ritinha. Deus seja louvado. Pai, gente, é maravilhoso ver o mover do Espírito. É muito bom, gente. Vem mais pra frente, Sam. É muito bom, gente. Gente, foi bom, né? Nosso dia 29, eu assisti pelo YouTube. Tá no YouTube, viu, gente? Tá no YouTube o nosso culto. Tá lindo. Tá maravilhoso. Você escuta de novo, você tem vontade de cantar tudo de novo junto. E a unção vai prevalecendo, ajuda a espalhar. E também a gente tem que... Não pode parar, né? Vamos continuar em nome de Jesus. Tem aí um final de semana inteiro aí pra gente estarmos juntos na casa do Senhor. Amém. E glória a Deus. Glória a Deus. E falar de final de semana, Sandrinha, nós vamos ter Santa Ceia do Senhor e a última Santa Ceia do ano de 2025. Na luta contra a internet. É a última de 2025. E eu tô crendo que você vai estar presente.
Até a hora que eu estava escutando agora o louvor novamente, que vontade de apresentar, né, na Santa Ceia, lá no Recanto Campo Belo. Ia ficar muito bonito, né, gente? Lindo. Ia ficar lindo. Mas que tal apresentarmos no dia da virada do ano? Ah, pensou que eu tinha esquecido? Nós temos virada do ano e você vai virar pulando ondinha. Ah, fala sério, comendo vinha. A gente vai virar louvando ao Senhor. Ah, pastora, não é fácil. Queridos, nada é fácil. Quantas pessoas vão passar um Natal e um ano novo sem parte da família, como eu, sabe? A família foi de alguma maneira desestruturada, seja por morte, seja por afastamento. E a gente tá nesse momento, só tirar o roteador, tá bom? Que eu acho que tá sendo isso. E quantas pessoas vão passar da mesma maneira, com um diagnóstico ruim? Então, gente, nós temos que parar com essa choradeira. Sabe, essa choradeira, a gente é soldado. Nós não somos doentes, nós somos soldados. Esse negócio de ficar sempre achando que Deus tem que estar curando a gente. Nós já estamos sendo curados. Mas você não vai sair desse estágio de choradeira, de crente com expectativa pouca, sempre dependente, sempre necessitado, se a mente não mudar. A nossa mente tem que mudar em Cristo. A mente de um soldado, que não importa se está chovendo, se está sol, se está temporal, se está com dor. Quando nós somos escalados para essa boa obra, o nosso coração se volta para aquilo que nós fomos chamados. Até a palavra de Deus fala, acho que é Deuteronômio, se eu não me engano, quem deve ser convocado para a guerra. Então Deus fala para Moisés: aquele que acabou de casar, manda de volta para aquele deito com a sua esposa. Aquele que plantou uma vinha, que vai comer a vinha, a uva dele, né? Porque plantou, aquele que comprou gado. E por quê? O Senhor sabe que aonde o nosso coração está, onde está o nosso tesouro. E as pessoas distraídas morrem na guerra. Pessoas distraídas, ela faz com que outros soldados morram. Porque a pessoa, quando ela está numa batalha com o coração, lá atrás, ela não consegue enxergar o inimigo chegando. Ela não consegue ver o adversário montando armadilhas. Você pode perceber que uma pessoa que vive a vontade do Espírito Santo, ela está com uma visão adiantada. Ela sabe aonde está vindo o adversário, ela sabe onde está vindo o problema. Por que o Senhor mostra? Não é para você sofrer. O Senhor não mostra para você odiar. O Senhor mostra para você se preparar, para não morrer na batalha, para não ser destruído numa batalha. E é por isso que o Senhor mostra aonde estão as falhas, aonde estão os problemas, aonde está vindo o adversário na vida da gente. Então nós somos soldados de Cristo. Outra coisa, gente, como soldados de Cristo, nós não brincamos com a vida dos outros. Nós não estamos aqui para brincar com o dinheiro dos outros, com a família dos outros, com o sentimento dos outros, com o emprego das pessoas. Nós estamos aqui para lutar pelo reino de Deus. E quando nós lutamos pelo reino de Deus, estamos dispostos a perdermos a nossa própria vida por amor a Jesus. Outra coisa, nós comentávamos agora, eu tô até batidinha, gente, as meninas aqui estão de prova, que eu choro sem sentir. Não é de saudade da pastora Clau, apesar que a Ritinha parece muito com a pastora, e eu também, mas é por almas, por vidas. E o amor, ele é interessante, porque as pessoas, elas falam que amam, enquanto elas não sabem um defeito da outra pessoa. Quando sabe um defeito, ela já tem mágoa, ódio, tristeza, já abandona. O amor é quando o amor de Deus é esse, a gente vê o defeito, Deus viu o nosso defeito e nos amou mesmo assim. Deus não nos amou por causa das nossas virtudes. E a gente fala que tem um coração segundo o coração de Deus, e a gente só ama quem tem virtude. A gente só ama quem pode nos amar de volta. E Jesus fala isso, que adianta
a amar quem vos ama. Que adianta cumprimentar quem te cumprimenta, que adianta presentear quem você sabe que vai te presentear novamente. E o presente, gente, não é somente o cumprimento na palavra realmente presente, cumprimentar. Se trata, é abrangente, né? Em todos os sentidos. Quando a gente acredita que tem uma devolução, a gente ama. Quando a gente acredita que tem uma devolução, a gente se entrega. Amor é quando a pessoa não tem nada a lhe oferecer, sem ser pecado, tristeza, enfermidade. Por isso que os casamentos se desfazem. Porque as pessoas, elas amam enquanto alguém tem algo a oferecer. A primeira dor, a primeira fome, a primeira pessoa mais bonita que passa, qualquer oferta a mais, a pessoa já vai e se deixa levar. Mas o amor verdadeiro é aquele que na fartura ou na pobreza, aquele que na saúde ou na doença, ele continua. E não estou só falando do amor sexual, eu estou falando do amor abrangente entre ovelhas e pastor, pastor e ovelha, entre irmãos, entre parentes, entre amigos. É fácil a gente amar quem anda, quem se propõe a fazer as coisas, quem é independente, quem tem capacidade. Agora, Cristo nos amou quando nós não tínhamos nada a oferecer. Tenho certeza que a Ritinha já está querendo falar alguma coisa. Segura aí, Ritinha. Ela está falando o que eu já falei hoje. Quando Jesus nos amou, ele amou com um amor que só ele tem, mas ele ensinou que nós devíamos amar também o nosso próximo como ele nos ensinou a amar, né? Porque ele amou o pecador, ele não ama o pecado, mas nós éramos pecadores, somos ainda falhos, né? Mas ele, com o amor dele, entregou a vida por nós, para que nós pudéssemos ter vida agora e uma esperança de vida eterna para morarmos com ele lá na glória. Então, é fácil, como a pastora está falando, amar quem nos ama, né? Quem não prejudica a gente, mas quando a gente vê uma pessoa com dificuldades, né? Com situações difíceis, e ali estar presente, chorar junto com eles, né? Poder entender a dor de cada um também, que as pessoas passam, e é o Senhor que nos preenche com esse amor, a partir de que buscamos dele, né? E queremos ser melhor, vasos valorosos na casa do Senhor, pessoas que ajudam as outras vidas, né? Que acalentam o coração com oração, com atendimento. Nossa, eu vejo a pastora não para um instante de dar atendimento e chora junto, ri junto com as pessoas e está ali entregando, né, nessa vida. E não é só porque ela é pastora, ela tem obrigação, ela faz por amor. E isso é muito difícil a gente ver, né? A pessoa que vive pelo amor, não pela uma obrigação fazendo o bem. Então, que o Senhor coloque nos nossos corações sempre esta vontade de ser útil, de ser pessoas boas para as outras, né? Dedicar um pouquinho do nosso tempo para fazer algo em prol da outra vida. Nem que seja na oração, num abraço, né? Num entender a situação, escutar, ouvir o próximo, né? E assim nós vamos sendo abençoados também, porque aquele que dá também recebe. E eu creio dessa maneira, né, pastora? Oh, glória a Deus, né, Ritinha? Esse é o nosso Deus, ele ensina dessa maneira. Gente, é sentir a dor do próximo, é se colocar na posição do próximo. Que igreja é essa que nós estamos sendo nos últimos tempos? Egoístas. Ai, eu preciso, ai, eu tô carente, ai, eu tô triste, ai, eu tô feliz. É tudo o eu. Olha, Jesus falou que o Deus desse século é o mamon, né? O amor às riquezas deste mundo. Mas eu posso hoje ver na nossa sociedade que está se cumprindo o final dos tempos. Onde o amor de muitos se esfriaria. Eu posso dizer que hoje o ídolo do ser humano é ele mesmo. O seu ego, o seu desejo, a sua vontade, os seus propósitos, o seu egoísmo. Então eu percebo assim, eu tô triste, eu tô carente, eu tô necessitado. Gente, o próximo, né? Onde está o próximo? A igreja do Senhor hoje, que se diz igreja do Senhor, porque a igreja ela é sem mancha, ela é sem mácula, ela é sem defeito, né? As pessoas que se dizem cristãos hoje, elas se alegram com o mal dos outros, elas se entristecem com a bênção do outro, e é muito triste. Ontem, gente, eu não posso falar detalhes, mas ontem
a Ritinha estava junto, eu passei pelo rebanho uma situação muito difícil, eu chorei muito, eu vi pessoas muito queridas sofrendo, pessoas muito amadas, né? Passando por uma situação desnecessária, se não fosse o inimigo, né, agindo na vida daqueles que são eleitos, para ver se enfraquece os eleitos, mas foi no meio de tanta turbulência, de tanta dor, gente, mas é tanta dor, uma dor indescritível que pessoas do rebanho passaram e estão passando, e eu passei junto com eles, até a Ritinha que conhece eles, convive menos, vamos falar melhor, sentiu muito forte o que foi o acontecimento de ontem. E eu vi assim também algo muito bonito, aquelas pessoas que foram defraudadas, machucadas, perdoando, gente, mas não é o perdão assim, eu te perdoo, é indo até quem tinha machucado eles e oferecendo ajuda e abraçando e chorando e tremendo junto e não se alegrando com o mal, sabe? Não se alegrando com o mal, chorando, perdoando, abraçando, acolhendo. E isso é a igreja do Senhor. E em partes foi muito difícil, tudo, mas em partes eu vi muito a mão de Deus, né? Não posso falar detalhes, um dia virá à tona, mas porque Deus destrói para Deus reconstruir. Deus não constrói nada em bases podres. Deus não constrói nada sobre a base do pecado, a base do diabo. Deus não constrói nada. Então, quando Deus chega, que a gente fala, me transforma, as pessoas fracas da igreja, que pelo ouvido da fé, durante o culto você está lá, se o irmão gostou, se não gostou, se a pastora... E eu estou escutando clamores das ovelhas. Aquelas pessoas que muitas vezes parece que não tem solução, tá falando, pastora, me ajuda, me socorre. Sabe, me socorre. E naquela hora eu posso ver eles pedindo ajuda para Deus. E quando fala, eu quero ser uma nova pessoa, ergue as mãos e chora e participa. Deus escuta, gente. Deus escuta. E o Senhor, Ele não reconstrói nada, Ele não constrói nada em cima da base do diabo. E ele ouve. E quando Deus ouve, Deus vem e Ele esmaga tudo, Deus tira tudo, Deus move tudo. Deus, Ele parece que está tudo sendo terminado naquela hora, tudo sendo esmagado. E na verdade Deus está só preparando um terreno. Deus está tirando o que o diabo implantou, e o que o diabo implantou às vezes por 20, 30, 40 anos. Demora a sair, gente. As pessoas servem o diabo há 40 anos, com mentiras, com desgraça, com pecado, com injustiça. E para o Senhor tirar é um trabalho fenomenal. E, gente, não é fácil estar no meio da obra de Cristo, porque a obra de Cristo não é parede, a obra de Cristo não é grupinho. A obra de Cristo é o Senhor pegando assim pessoas que você pensa que já está tudo certo. O Senhor vem e arrebenta tudo. O Senhor permite ser arrebentado tudo. E Ele prepara o terreno e você escuta os barulhos da máquina de Deus. Você escuta o barulho do Senhor tirando tudo do lugar. Você escuta os gritos, os gemidos, os choros, o tremor das carnes. E é muito difícil, porque quando o Senhor Ele vem mexendo no mundo espiritual, o mundo físico, Ele também é mexido. E daí você sabe que Deus está preparando um terreno que poucos vão entender, poucos vão compreender, que o Senhor está reconstruindo vidas. O Senhor está reconstruindo vidas. E é muito lindo o trabalhar de Deus. E eu só peço que vocês continuem orando por mim e por todo que está sendo trabalhado. Nós subimos com Jesus. Quando Jesus falou assim, uma alma vale mais que o mundo inteiro. A gente não entende quando a gente está muito feliz. Quando a gente está distraído, a gente não entende o valor de uma alma para Deus. Mas o valor de uma alma para Deus é indescritível. E eu que sou humana, não sou parente no sangue de certas pessoas, não tenho ligação na carne com certas pessoas, mas tenho como pastora. Eu amo com tanta profundidade, eu choro com tanta dor na minha alma. Agora, quem sou eu diante de Deus? Que Deus é bom.
Como alguém pode falar que Deus está longe, que Deus está destruindo, se eu que sou humana, nascida de homem e mulher, mas nascida da água e do Espírito, eu sinto a dor do meu próximo, eu sinto desespero, eu sinto amor pelas almas. Quanto mais o nosso Deus, que Ele entregou o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Então eu não aceito alguém falar assim, Deus não me olhou, Deus não viu, Deus não está fazendo nada, Deus deixou para lá, Deus... Não, queridos, Deus, Ele tem um trabalhar lindo, Deus faz da maneira exata, Deus não constrói um grande império em cima de bases podres. Deus, Ele prepara as bases, Deus tira o que o inimigo deixou para construir um grande império. Mas até o império ser construído tem dores, tem gemidos, tem pessoas sofrendo. E aí que entra a igreja, a mesma igreja que intercedia, que somos nós, o mesmo formato, que quando Pedro estava em prisões, encarcerado por amor à palavra de Deus, a igreja estava reunida na casa de uma mulher chamada Maria, mãe de Marcos. É isso, né, Sandrinha? E elas estavam lá reunidos e a igreja orava. E as cadeias se abriram. O anjo do Senhor foi até as cadeias e as cadeias se abriram. Porque uma igreja ora. As cadeias, gente, espirituais são mais fortes do que cadeias físicas. Se nós pudéssemos ver como as almas são encarceradas no pecado, como as almas são cativas, como as pessoas estão aprisionadas e como o diabo envergonha o ser humano, se a gente pudesse ver como o diabo envergonha o ser humano, a gente lutaria mais como igreja. E está na hora de lutar. Às vezes a gente passa por uma pessoa com estado de morador de rua, morando numa rua, a gente olha como um lixo fedido, mas ali é o pai de alguém, o filho de alguém, o irmão de alguém. Alguém ama, alguém sofre por aquela pessoa. E mais do que esses parentes que muitas vezes cansados e abatidos já, mas que tem amor ainda, tem um Deus que morreu por eles como morreu por nós. Ontem eu e a Ritinha passamos por uma pessoa que estava nesse estado de rua, mas fedia muito. E eu falei para a Ritinha, se não, é assim que o diabo quer deixar todos nós. É dessa maneira que ele tem propósito de deixar cada vida. E se a gente não tem misericórdia do próximo, se a gente continuar com arrogância, sem misericórdia, com celeiros cheios de comida, tanto física quanto espiritual, e não consegue dividir para o próximo, a gente não é digno de ser chamado filhos de Deus, e daí somos nós que vamos estar lá necessitando. Porque Deus trabalha de uma maneira diferente. Deus trabalha no amor, Deus trabalha na compaixão, Deus trabalha na caridade, Deus trabalha no perdão, Deus trabalha no arrependimento. E esse é o nosso Deus, sabe? E você, às vezes, acha, a minha vida está difícil. Gente, tem sempre alguém no estado pior que você. Por isso que é importante você orar. Orar e buscar pela igreja, buscar pelos irmãos. Talvez aquelas pessoas que tomam a ceia com você, agora está precisando da tua oração. Aquela pessoa que senta no banco e te abraça. Aquela pessoa que está com você nos corredores da igreja, está precisando da oração. E você está aí distraído no Reels, você está distraído vendo um videozinho, você está distraído falando mal de alguém, e você está distraído na tua própria vida, como um cidadão comum aí da terra, talvez nem fazendo mal para ninguém, mas nem fazendo bem também. E aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E o Senhor só está esperando você encher o incenciário dele. Tem sempre alguém precisando da tua oração. Bem, eu sempre falo, orem por mim, porque a minha lida não é fácil não. Como eu disse naquele sonho, contei para a minha igreja amada, eu tenho que subir uma rua muito, muito em pé, gente. E a minha jornada é muito difícil. Mas eu não posso mais voltar. Não tem mais como voltar atrás. Então, me ajuda em oração. E eu vou também estar orando por você. Eu tenho certeza que a Ritinha tem mais coisa aí para falar bonita. O Senhor tem colocado tantas coisas boas na nossa frente, mas nos mostra também o lado difícil de cada vida, de cada situação, para que a gente possa também, né,
ver, compadecer, procurar fazer algo para que isso seja melhorado, né? Tanto nas nossas vidas como na vida de outros, e saber que também não somos imunes às coisas acontecer errado para nossa vida. Então precisamos muito da graça de Deus, da misericórdia dele para com a nossa vida, para que nós possamos vencer a cada dificuldade, que todos nós estamos sujeitos a cair, a ser tentados, a passar por lutas, tribulações, mas temos uma esperança, que é o Senhor conosco. Quando clamamos a Ele, Ele está pronto para ouvir, com o amor infinito que Ele tem por nossas vidas, mas temos que fazer na nossa parte. Ele não é intruso que vem, que age e faz como Ele quer. É a partir de que nós queremos ser diferente, ser mudados pela presença do Senhor na nossa vida, aí Ele vem, trabalha e realiza grandes feitos na nossa vida, na vida daqueles que a gente intercede em oração. É muito importante a intercessão, irmãos. Vamos interceder um pelo outro, pela obra de Deus, não só assumimos com Jesus, mas para todos aqueles que levam a palavra do Senhor, porque estão passando por dificuldades, né, de levar a palavra de Jesus, né, são impedidos, que em muitos lugares são proibidos falar, né, que Jesus salva, que Jesus cura, que Ele liberta, que Ele vem resgatar a nossa vida, que Ele vem nos buscar em breve, e nós cremos nisso, e louvado seja Deus por Ele estar abrindo a nossa mente e o nosso coração daqueles que buscam o entendimento do Senhor, aqueles que bate, abrir-se-vos-á. Né? Então o Senhor já deixou a palavra dele, vamos usar a palavra dele para vivermos melhor, para aumentar a nossa fé, porque aquele que tem conhecimento da palavra, ele não é enganado, ele não fica escutando coisas à toa por aí, né? Coisas que as pessoas mesmo humanas inventam, mas a verdadeira palavra vem da palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada. É quando nós abrimos com fé, determinação, o Senhor fala conosco, preenche nosso coração, a nossa vida. Se está alguma abertura lá, quando Ele vem, Ele trabalha, Ele age, restaura, refaz, mas nós precisamos buscar, porque Ele não vai vir à toa só porque a gente está assim vivendo aquilo que a gente quer e esquece de buscar do Senhor. No momento pode ser que está tudo bem, tudo realizado, mas na hora que as coisas apertam, que a lei muda no nosso país, em outras coisas, e a gente está preparado para receber essas palavras duras, né? Que a gente está proibido de falar de Jesus, está proibido de viver a graça de Jesus. Então vamos viver, enquanto estamos com liberdade, vamos trabalhar para o Senhor Jesus, vamos resgatar almas da mão do inimigo e trazer para o rebanho do Senhor. Então que o Senhor continue agindo nas nossas mentes, falando mais a cada coração que busca do Senhor, para sermos cada dia melhor, vasos valorosos com o Senhor. Amém? Amém. Oh, glória a Deus, hein? Que momento glorioso. E a gente vai ficando por aqui, porque tantas palavras de fé, tanta ação do Espírito Santo, que eu sei que Deus está agindo aí dentro de você. Amém. E você que também vai assistir, está assistindo depois desse momento, que o Senhor possa ter falado, está falando ao teu coração. Então, da nossa parte, hoje é dia 2, gente. É dia 2 de dezembro já de 2025, são exatamente 18 horas e 21 minutos, 22 graus aqui onde a gente tá. Aqui dentro acho que estão uns 28, tá? Que o Senhor abençoe. A Sandrinha, ela falou que não queria falar, então tá aí, Sandrinha, dá do seu despede aí do pessoal. Ai, gente, já senti tanta presença de Deus nesse carro agora que já me emocionei, já fui no meu passado, já lembrei tanto que Deus fez. E a melhor coisa que tem, gente, é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como nosso mesmo. É isso aí. E Glória Deus a seja Deus. louvado. Glória a Deus. Deixa eu agradecer aqui que tá a Lúcia, tá a Tauane, tá o Wagner, tá o João Batista, tá a Simone Ravaiani, tá o Pastor Mário. Quem mais? Quem mais tá por aí? Sidney Rodrigues, lá de Tatuí. Sidney, deixa eu contar, a bispa tava assim, a bispa no sábado, lá na nossa igreja, a bispa Miriam.
Ai, Kelzinha, tem tanta gente que ama você, que assiste a live. Eu queria tanto que eles estivessem aqui. Da próxima vez, eu vou dar um jeito de levar todos eles para conhecer a sua igreja. Ai, que lindo o amor da bispa. E ela tem um rebanho enorme, gente. E pensando igualzinho eu, querendo levar pessoas como o irmão Sidney, trazer, não vamos falar trazer, né? Trazer pessoas como o irmão Sidney, a irmã que ajuda lá a arrumar a igreja e outros mais que participam. Que coraçãozinho. É minha tia, né, gente? É minha tia, é minha tia. Tá aí também quem mais? Já falei, Bruninho, a Tawane. Ai, que benção, minha querida. Gente, eu vou falhar aqui, mas o Senhor sabe que você tá aí juntinho com a gente, tá bom? Que Deus abençoe a cada um. Deixa a Ritinha despedir aqui. Continue todos abençoados nessa graça de Jesus que é tão maravilhosa, essa unção de poder, né? Que traz essa alegria tão grande nos nossos corações que a gente fica rindo até sem saber o porquê. Chora com os que choram, ri com aqueles que riem e assim a gente vai vencendo. Continue na paz. Fiquem com Deus. Ô, Glória, ó. Um beijão pra vocês. E até quando Deus permitir, tá bom? Fiquem na paz, queridos.